Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise do dia 129 do plano de leitura. Hoje a gente vai conectar as histórias de Atos, Juízes e Jó para explorar uma pergunta que, olha, desafia a todos nós. E a questão é essa aqui. O que realmente significa conhecer a Deus? Será que é só saber sobre Ele, ter as informações certinhas na cabeça? Ou será que existe algo mais profundo, algo que realmente transforma a gente? Vamos mergulhar nisso. A nossa jornada começa lá em Éfeso, com uma história que mostra que é totalmente possível ser um seguidor sincero de Jesus e, mesmo assim, ter um conhecimento incompleto. Em Atos 19, Paulo encontra um grupo de discípulos com uma lacuna, assim, surpreendente na fé deles. Paulo chega e faz uma pergunta bem direta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é chocante para dizer o mínimo. Nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Pensa só nisso. Eles eram crentes, tinham se arrependido, mas faltava a peça essencial do quebra-cabeça, sabe? A experiência real do poder de Deus na vida deles. E aí, em contraste total com essa fé que era sincera, mas estava incompleta, a mesma passagem nos apresenta o pessoal que conhecia o nome, mas não tinha conexão nenhuma. Os filhos de Seva mostram o perigo que é usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, sem ter um relacionamento de verdade. E o contraste não podia ser mais claro, né? De um lado a gente vê Paulo agindo no poder do Espírito e o resultado são milagres de verdade, a palavra se espalhando. Do outro, os filhos de Sheva usando uma invocação vazia, tentando simular um poder que eles não tinham, e o que acontece? Fuga e humilhação pública. Fica escancarada a diferença entre autoridade real e uma imitação perigosa. E aqui está o ponto crucial de tudo. A resposta do espírito maligno é, uau, reveladora. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? O mundo espiritual reconhece a autoridade que vem de um relacionamento genuíno. Um conhecimento superficial, de fachada, não tem peso, não tem poder nenhum. Então, qual é o resultado quando o conhecimento de Deus se torna genuíno e completo? Bom, aí acontece uma transformação radical. Quando as pessoas em Éfeso viram o poder real em ação, a resposta delas não foi passiva. Foi uma atitude decisiva, pública. Eles juntaram seus livros de ocultismo e queimaram tudo em praça pública. O valor estimado disso? 50 mil dracmas. É um número que impressiona de cara, mas para a gente ter uma noção do tamanho desse sacrifício, a gente precisa entender O que era uma dracma? Pensa assim, era o salário de um dia inteiro de trabalho braçal. Ou seja, a gente está falando do equivalente a 50 mil dias de trabalho, uma verdadeira fortuna. Esse ato não foi só simbólico, foi um sacrifício financeiro gigantesco, um rompimento total com o passado. Isso é o que o conhecimento verdadeiro de Deus produz, uma transformação que custa algo. E essa ideia de arrependimento genuíno que leva à ação faz um link perfeito com a nossa leitura em Juízes. Israel estava oprimido, clamou a Deus, mas esse clamor só foi realmente ouvido quando veio junto com uma atitude. Eles se livraram dos deuses estrangeiros. Assim como os efésios queimaram seus livros, Israel removeu seus ídolos. A ação validou a sinceridade do coração. E quem Deus escolhe para liderar Israel nesse momento de crise? Não um príncipe, não um nobre, mas Jefté. Um homem marcado pela rejeição, expulso pela própria família. Uma escolha totalmente improvável, mas que demonstra um padrão que a gente vê Deus usando várias vezes. A jornada dele é impressionante. Ele vai de expulso a líder de desajustados. E quando o desespero bate à porta, os mesmos que o rejeitaram o procuram para ser o comandante deles. Mas o ponto crucial é este. Ele não vence por sua própria força, e sim porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Deus capacita quem ele escolhe, independentemente do passado. Agora vamos mudar completamente de perspectiva. A gente sai das narrativas humanas de Atos e Juízes e vai para o livro de Jó, onde o próprio Deus fala. Aqui, a ideia de conhecer a Deus é virada de cabeça para baixo. A gente é confrontado com a sabedoria dele que é vasta, selvagem e completamente fora do nosso controle. Deus começa a fazer uma série de perguntas retóricas a Jó, usando a criação para mostrar a limitação do conhecimento humano. Ele aponta para o cavalo de guerra, uma imagem de poder e força indomável, e pergunta: fui eu quem fez isso? Você conseguiria? E a descrição continua, é linda e poderosa. Esse animal, uma criação de Deus, ri do medo, avança para a batalha com fúria. É uma metáfora muito forte para a soberania e o poder de um Deus que não pode ser domesticado ou totalmente compreendido pela nossa mente finita. Conhecê-lo também é reconhecer o quão vasto e misterioso ele é.
Então, o que a gente tira de tudo isso? Como essas três leituras que se conectam para responder a nossa pergunta lá do começo sobre o que de fato significa conhecer a Deus? Bom, as lições do dia são bem claras. Primeiro, com os filhos de Seva, a gente viu que um conhecimento superficial, só de ouvir falar, não é apenas inútil, é perigoso. Com os Efésios e com Israel, aprendemos que o verdadeiro conhecimento leva a uma transformação real e sacrificial. Com Jefté, vemos que Deus usa e capacita pessoas improváveis. E, finalmente, com Jó, somos chamados à humildade, a reconhecer que nosso conhecimento sempre será limitado diante da sabedoria infinita do Criador. Fica claro que conhecer a Deus é uma jornada contínua, que vai muito além da informação. Envolve experiência, envolve transformação e, acima de tudo, reverência. Se você gostou desta reflexão e quer continuar essa jornada de descoberta com a gente, não se esqueça de curtir esta análise e seguir o Pneuma BR. Até a próxima!